Essa aqui é a Big Shot da marca Sizzix. A nossa é mais antiguinha, por isso ela tem essas cores ainda, mas o funcionamento é igualzinho, tá? Uma máquina nova. Aqui tem as lâminas, depois eu mostro bem certinho o processo para vocês. E aqui nós temos um exemplo de faquinha de corte. Aqui tá essa parte de metal, é a faquinha de corte onde vai sair exatamente o cortezinho ali. E essa daqui é a placa de emboss, que é para fazer a textura de poá, e tem também outras texturas, outras faquinhas. Vamos começar então pelo emboss, tá? A gente faz como se fosse um sanduíche, coloca o papel aqui na nossa plaquinha de emboss, mas para o emboss eu vou precisar tirar uma parte, que é essa aqui mais fina, que é mais ou menos a altura da nossa placa de emboss, senão não passa pelo centro da máquina e também não dá uma pressão suficiente se for menos do que isso. Então eu aproximo aqui, giro a manivela e prontinho, o nosso papel já está com a textura da nossa plaquinha de emboss. Para as facas, eu vou precisar cortar um pedaço menor de papel. Então, eu calculo mais ou menos aqui. Eu corto o papel na cor desejada ou no papel de coleção, cardstock, papel básico, como vocês quiserem. E aí, eu vou colocar dessa forma. A nossa placa já tá bem gasta, como vocês podem ver, mas ela ainda funciona super bem. Então você gira. Opa. Agora faltou essa parte aqui que nós tiramos do emboss. Isso aqui é muito importante, senão não dá altura agora para nossa faquinha. Então vamos lá. E agora, com a ajuda do agulhão, a gente consegue tirar ela da faca, a palavrinha da nossa faca. E existem vários modelos, o pingo do i ficou aqui, depois dá para tirar na base. Existem vários modelos, palavras, alfabeto, várias coisinhas da Big Shot para utilizar para a gente colocar nos nossos projetos, tá? E aqui a mesma forma funciona com o nosso raminho. Vou pegar um pedaço de papel, vou cortar. Vou posicionar ali. Faço um sanduíche com as minhas placas e giro a manivela. Vocês podem ver que a gente consegue tirar bem fácil do papel, apesar de dela ser uma faquinha com bastante detalhe e com um cabo, né? A parte central dela é mais fina, ela tem um corte muito preciso. E tem diferentes marcas que sempre produzem, aqui ficou a palavra home no meio, produzem essas faquinhas para Big Shot. E esse aqui é uma coisa, essa espuminha, vou colocar a maquininha um pouquinho mais pra cá, e essa espuminha com esse carretelzinho, ele é muito bom para fazer a limpeza do nosso corte, porque ele fica às vezes com uma rebarba do papel ao redor. Então se a gente fizer dessa forma, e não tem problema, porque como é uma espuminha embaixo, não vai rasgar. A gente utiliza dessa forma e fica mais limpo o nosso corte. Olha que perfeito, dá pra ver aqui pela minha mão que solta bastante papel, então olha que perfeitinho que ficou. Aí é só usar nos projetos. O papel que sobrou, a faixa que sobrou aqui na lateral, vocês podem cortar 2 quadrados no tamanho 8x8, que aí volta a mesma padronagem. Aqui vocês vão ter a mesma padronagem do fundo.
E essa cinza aqui no meio já tá prontinha para quem é do box. Aqui eu só vou precisar cortar um pouquinho, meio centímetro aqui da lateral. E vocês podem colar nessa sequência os papéis. A mesma coisa que no outro layout. Os dois papéis são o mesmo e o do meio é diferente, como aqui. Deixa eu puxar aqui. Os dois da ponta são iguais e o do meio é diferente. Então, justamente para ter esses links com a primeira página, tá? E vocês podem perceber que essa padronagem vai puxar o fundo da segunda página e essa padronagem aqui vai remeter ao fundo, ao quadradinho lá da nossa primeira página. Então aqui eu só vou tirar meio centímetro para ficar 8 por 8. Verifiquem sempre quando vocês receberem do box se as medidas estão exatas, mas a gente tenta fazer o possível para seguir tudo nos tamanhos exatos para vocês, mas não custa sempre medir antes de cortar ou de fazer qualquer coisa. Então aqui nós vamos colar os nossos 3 quadrados. No do meio nós vamos usar o papel quadriculado para a gente acrescentar um journaling. E vamos utilizar 2 fotos no tamanho 7,5 por 10 também. E depois nós vamos cortar ela para ficar 7,5 por 7,5. Uma coisa bem importante que eu não sei se vocês têm notado, que agora nós passamos a ter muito mais fotos na vertical do que na horizontal. Por quê? Por causa dos celulares. Então vocês podem perceber que a gente vai tirar muito mais fotos na vertical, isso no geral, né? Para utilizar nos stories, para, enfim, postar no Instagram, apesar de que eu posso usar tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto quadrada, mas é principalmente por influência das redes sociais, como por exemplo os stories do Instagram. Então vocês podem reparar que a gente vai ter muito mais fotos ultimamente na vertical do que na horizontal. A não ser que a gente tenha fotos de fotógrafo mesmo, que eles costumam mesclar, mas aí sim, quando a gente usa uma câmera, a própria pegar a câmera, quando posiciona, já está na horizontal. Então vocês podem ver que essas fotos, quando a gente faz com a câmera, tem muito mais fotos horizontais. Então vamos lá, podemos colar os quadradinhos. Aqui eu vou colar uma washi tape na lateral, tanto faz a padronagem que vocês tiverem, alguma que vocês gostarem. A gente adora usar o washi tape para colar fotos e também para detalhezinhos assim. Aqui na lateral eu vou acrescentar uma fitinha, como se estivesse prendendo. Na verdade ela está fazendo a função de prender mesmo. E aí eu vou colar a palavra more de mais momentos assim como esse. Vou colar um raminho e um puff sticker de coração. Então, vai lá, mais um raminho. Gente, essa cartela tem muitas cores, tá? Tem tantos pretos, aqui eu utilizei mais os clears, os adesivos clears com escritas em preto e com os detalhes em preto, mas tem com a padronagem amadeirada, com dourado, né, com bastante brilho, tem verdinho menta, tem rosa, tem muitas cores, tá? Muitos detalhes, olha só que fofinho esses coelhos, então tem bastante coisa para vocês aproveitarem. Essas cartelas são ótimas. E justamente a gente quis usar no projeto adesivos porque muitas pessoas têm muita restrição em utilizar adesivos. Às vezes olham a cartela, até gostam, mas acabam adquirindo e aí fica parado, ou até nem passam por essa experiência de adquirir e tentar trabalhar com eles, pela dificuldade às vezes de como eu vou usar, né? Então eu acho que esse projeto ele ficou muito rico nesses detalhes para a gente perceber isso.
até porque a gente não tem recortes. Como eu falei para vocês, a gente escolheu justamente esses papéis da coleção para a gente ter uma experiência diferente. Eles não têm recorte, sim padronagem. Então vocês vão ver que essa é a maior essência do nosso projeto, né? As padronagens, os detalhezinhos. E como é tranquilo, às vezes a gente já usou, por exemplo, em casa um papel de recorte da coleção, mas sobraram muitos papéis de padronagem. Então olha só como dá para fazer algo incrível só utilizando padronagens e aí adesivos e outros detalhezinhos mais, tá bom? Agora eu vou cortar as fotos então para elas ficarem quadradinhas no tamanho 7,5 por 7,5. Esse aqui, como ele já está muito na beiradinha, eu vou posicionar ele aqui e eu só vou cortar na altura. Se vocês ainda não olharam os stories com as dicas, olhem no Insta do Libe sobre registrar os momentos. Eu vou aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente transformou algo normal da rotina, como um café da manhã, em um momento especial, que eu, a Monique e a Camille, nós fomos tomar um café juntas durante a semana e a gente registrou esse momento, né? Então, como é super legal a gente lembrar de registrar momentos simples do nosso cotidiano. Às vezes, uma lembrança de alguém no trabalho que você recebe, de um cantinho da casa que você gosta, de uma pessoa que você encontrou na rua, um conhecido de muito tempo que fazia assim, tempo que vocês não se viam. Então, essas coisas que acontecem no meio da nossa rotina, pra gente lembrar de registrar isso. Porque cada vez a gente tem por exemplo, uma ideia de que os dias passam voando, as semanas passam voando, o ano, e fica aquela sensação de o que eu fiz, né? Passou tão rápido e eu não fiz nada. Então, quando a gente registra, não só momentos especiais, claro, vocês têm que ter muitos registros, mas também momentos do cotidiano e principalmente imprime, tira eles do celular, da câmera, do computador e vai enchendo o nosso álbum. Isso quer dizer que vocês vão pegar aquele álbum e vão olhar e vai diminuir essa sensação e até vai ser ao contrário. Vocês vão pensar assim, nossa, quanta coisa que eu já fiz esse ano. E ter essa inspiração e essa coisa de querer registrar mais e mais as coisas boas do nosso dia a dia. Então aqui eu volto com o meu bloquinho aqui que eu tô usando para lixar as nossas fotos. E principalmente vocês já começaram assim certo, porque a nossa primeira dica foi escolher um projeto do ano. Seja ele um álbum grande, um mini álbum, um Traveler's Notebook, que é um diário. Enfim, vocês escolherem um projeto para o ano de vocês e nele vocês colocarem aqueles registros preferidos, aqueles momentos do dia a dia, momentos especiais, para vocês imprimirem e realmente essas fotos não ficarem no computador. E tendo um projeto desses, né, um projeto que dá um incentivo, vocês vão ver que vocês vão registrar mais e mais coisas e vocês vão ter muitas fotos e muitos projetos para fazer. Claro que vocês podem fazer vários outros projetos durante o ano, mas ter um que incentive vocês a todo mês sentar e escolher uma quantidade de fotos para imprimir é muito legal. A gente até dá a dica de fazer, por exemplo, 12 em 12. Imprimir 12 fotos em 12 meses. No final do ano, vocês vão ter 144 fotos e um álbum cheio de lembranças e recordações. Então, além dessas páginas do Memory Club que vocês vão estar fazendo no álbum de vocês podem mesclar outras páginas, podem colocar mais páginas, mais fotos, para ter justamente essa sensação de que quanta coisa boa, quanta coisa legal vocês já fizeram. Então pensem com bastante carinho nos registros de vocês, tanto registrar quanto imprimir as fotos de vocês.
Vamos colar a última foto no nosso projeto. E olha que legal, no mês anterior nós tínhamos 3 fotos no nosso projeto. E nesse mês, em 2 páginas, a gente tem 10 fotos em um projeto. E nada, né, não tira a essência de que a foto, a minha foto, ela precisa aparecer, né? Por mais que a gente ame colocar os detalhes, ame os papéis, mas é a minha foto que precisa aparecer e contar a história. Então aqui vai ficar o espaço então para vocês escreverem o journaling de vocês e coloquem datas, escrevam o que vocês quiserem sobre o que essas fotos contam para vocês, ou alguma letra de música, alguma frase que faz sentido para vocês. Então, o que vocês quiserem, mas não deixem essas partes em branco. A gente vai escrever as nossas agora. Agora, a Fios está aqui esquentando e a gente já vai fazer essa parte, a gente já vai selar o plástico para a gente ter essa divisória, porque ele é um plástico inteiro, no tamanho 30,5 por 30,5, onde cabe as nossas páginas comuns. Mas como a gente tem essa dobra, né, essa página diferente, nós precisamos selar e fazer essa parte aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é a Fios, tá? O que vem no kitzinho dela, que é esta ferramenta que eu mostrei para vocês, que ela está aquecendo. Então, ela vem com uma régua de metal, tá? Hoje, como é uma área muito grande, nós vamos usar a nossa régua normal. Aqui está a ferramenta, que ela tem um aquecimento, né, nesse bastão que passa o calor para as ponteiras. Essa ponteira aqui com um bico mais fino, ela é para abrir o plástico, e a de cima, que é essa carretilha que nós temos aqui, é para selar, para fazer o fechamento. E aí, como ela é uma carretilha, tem essas ponteirinhas, ela que vai fazer aquele trabalhadinho no plástico. Inclusive, tem algumas ponteiras diferentes. Aqui também tem ainda o apoio, né, pra gente usar, mas eu normalmente deixo assim, sem apoio, que ela é super prática. E então o fiozinho dela para ligar. Lembrando que a Fios, ela é 110 volts. Então, a gente precisa de um transformador para utilizar ela, ou então de um estabilizador. Agora que ela tá mais quentinha, a gente vai posicionar na nossa base de corte, só que cuidado para não utilizar essa parte de cima, nós vamos usar a parte embaixo, porque ela, como ela esquenta, ela vai danificar um pouquinho o emborrachado da nossa base, tá? Aqui, ó, nós temos que medir mais ou menos 10 centímetros. Então, 10 centímetros é a medida que a gente precisa para passar essa nossa faixa de 9,5. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, ela pode ser ao meio, ela pode ser mais estreita, então a gente definiu uma medida que foi essa, né, 10 para entrar com papel de 9,5. Então aqui, como é 10 centímetros, vai ocupar 4 quadradinhos, tá? 4 desses quadrados maiores do nosso verso da base de corte, tá? A gente está para receber a base oficial da Fios, mas ela estava em falta. Então, quando a gente precisa usar, a gente utiliza o verso da nossa base de corte ou então uma base de vidro. Vamos lá. Segurem bem firme. E aí a gente vai passar para selar o plástico e vai passar bem devagarinho, para realmente um plástico ficar selado no outro. Quem é do box vai receber esse plástico pronto, tá? Ó, aqui eu até deu uma marquinha porque eu apertei mais no início. Então olha só como ficou seladinho, tá? Ele não tem problema, ele não vai abrir porque ele gruda uma parte na outra. E aí tem essa parte dentadinha aqui. Agora, vamos voltar a nossa base na posição correta.
E eu vou dobrar exatamente aqui em cima. Vocês podem dobrar primeiro a mão. Então, cuidado para não fazer esse movimento rápido demais, para não dobrar o plástico em outro lugar. E agora, vocês com a ajuda da dobradeira, vocês vão fazer isso daqui, vão acostumar o plástico. Se vocês quiserem que ele vire para os dois lados, vocês precisam virar o plástico e acostumar do outro lado. Como eu só quero que ele fique para o lado de cá, porque na próxima aula nós vamos ter outra página que não necessariamente vai combinar com esse lado. Então, eu só vou deixar ela viradinha para este. Então, vamos lá. Mais uma vez, passo a dobradeira para realmente ficar tudo bem dobradinho. Então, eu já posso encaixar as minhas páginas aqui. Soltar o coraçãozinho. Pronto. Dessa forma. E agora eu vou colocar esta daqui. E a outra, então, eu posso encaixar no plástico também. Ela vai ser do lado de cá. Prontinho, as nossas páginas estão prontas. Libs, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula que vai estar cheia de carimbos e carimbadas. Tchau!